A grande verdade é que as pessoas, a sociedade como um todo, nos obriga a tomar as decisões mais importantes, as decisões que vão afetar todo o nosso futuro, enquanto nós somos ainda jovens. Só que ao mesmo tempo que a sociedade nos obriga a essas decisões, ela simplesmente nos priva de qualquer tipo de direcionamento. Nós somos jogados na vida, exigidos de ter as atitudes certas, mas nunca somos ensinados corretamente. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse vídeo aqui do Felca, onde ele fala como ele conseguiu se encontrar no YouTube, como isso foi a redenção para a vida dele. Vamos falar um pouquinho sobre a dignidade do homem e o mais importante de tudo, como as adversidades e as dificuldades forjam o nosso caráter. Então, vamos assistir, voltamos depois. Eu sofri bullying pra caralho, assim, tipo... na verdade, eu sofri bullying da quinta série até o terceiro ano, assim. E daí eu falei assim, cara, o que eu sinto, Igor, é o seguinte. Não é nem que eu sofri bullying, mas é que eu nunca fui eu, realmente, entendeu? Entendi. Eu nunca consegui me expressar verdadeiramente de quem eu sou, entendeu? Então, tipo assim, era coisa das pessoas que estavam ao meu redor não me conhecerem. Porque eu era um cara extremamente fechado, ainda sou. Mas naquela época era assim, um nível, ainda é, mas patológico, sabe? De ser extremamente fechado, tipo assim, hoje eu tomo remédio, tudo mais pra ansiedade social. Eu tomo remédio pra ansiedade social, faço consulta psiquiátrica, tenho diagnóstico de fobia social e tudo mais. Então eu era um cara muito fechado e quando eu estudava, cara, tipo assim, a coisa da galera encheu o saco pra cara de mim. Assim, eu tinha uma técnica, inclusive, assim, que, tipo assim, em algum momento eu comecei a ficar briguento. Eu comecei a brigar muito, entendeu? E eu comecei a bater nos outros. Eu batia na mão dos outros com o meu rosto. Então, assim, cara, ou seja, eu apanhei. Que merda, cara. E daí acontece o seguinte, saí do ensino médio, ninguém me conhecia. Era coisa da pessoa chegar, a pessoa tá na sala, inclusive tem um vídeo que eu falo que chama Precisamos Conversar, que eu falo sobre isso. Sobre como que foi ter sofrido bullying, como foi ter sofrido, como foi ter aceitado que, cara, eu sou sozinho, tá ligado? E como que é a parada. Tem gente que vai ser sozinho, cara. Tem gente que vai preferir até ser sozinho, mas não vai nem saber que prefere ser sozinho, tá ligado? Tem gente que, cara, cada um é de um jeito, entendeu? E daí eu lancei esse vídeo. Mas, tipo assim, quando eu saí do ensino médio, eu falei, e aí, cara? É isso? Nunca fui convidado pra uma festinha de 15 anos. Nunca tive amigo. Nunca falaram comigo. Nunca me conheceram. Já teve um momento que eu tava na sala de aula, que eu nunca vou esquecer, cara, tipo assim, a professora perguntou uma parada pra mim. Ah, pessoal, como que é isso aqui? Eu respondi, porque a professora perguntou pra mim. Uma menina falou assim, caralho, eu nunca tinha ouvido a voz do Felipe. E eu falei, caralho, é isso, cara. As pessoas não sabem qual que é a minha voz. Tá ligado? E aí? Eu saí do ensino médio aí, cara. Então, eu comecei a produzir conteúdo, não foi pra ganhar dinheiro, não foi pra ganhar fama, não foi pra... Eu queria ter voz, sempre foi uma vontade, mas foi pra ser alguma coisa, cara. Ser alguém. Tipo assim, alguém no sentido de servir, tipo assim, ser conhecido. Eu quero que as pessoas saibam quem eu sou de fato. Eu vou ficar assim, tipo, me escondendo e sendo uma pessoa que ninguém sabe quem é. E daí eu sofri bullying e não tinha amigos nessa época porque ninguém me conhecia. Porque eu não permitia que as pessoas me conheciam, porque eu era um cara extremamente fechado. E daí no canal foi o contrário. Porque eu falei, não, cara, 17 anos eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, eu não vou fazer faculdade porque eu tenho essa ideia, eu tenho essa vontade. Ele apoiou, super bacana, sim, me deu a câmera, inclusive. E daí, tipo assim, o softbox que eu fazia era uma caixa de papelão que eu coloquei um papel TNT, um bocal e uma lâmpada, assim, duas lâmpadas. E eu falei assim, mano, um bagulho improvisado artesanal. Eu falei assim, mano, a parada é que, tipo assim, pra mim não é uma questão de nossa, eu não tô fazendo, então, sei lá, eu posso fazer, vou parar em algum momento. Quando eu pegar uma grana, tem gente que faz isso, que vê o YouTube dessa forma, quando eu pegar uma grana, pegar uns 2 milhões de reais, eu paro. Mas pra mim é uma parada de, cara, eu preciso fazer isso. Porque é a forma que eu consigo mostrar pras pessoas que eu sou. E eu não tinha isso, cara, era coisa dos meus pais não me conhecer. Porque eu tô em casa e não falava uma palavra, eu sou extremamente fechado. Era coisa dos meus pais não me conhecer. Então, tipo assim, o YouTube é muito mais do que... Tipo assim, produção de conteúdo, estar na internet, serviço, etc. É muito mais do que querer, é muito mais do que fama. Eu não consigo parar porque eu preciso. Entendi. Entendeu? Pra mim, É muito complicado. Mas é bom saber que toda a dificuldade que o Felca passou conseguiu levá-lo à posição que ele está hoje. Apesar de ter ainda dificuldades, apesar de que ele ainda tem resquícios de problemas que foram gerados nesse momento que ele teve que atravessar tão turbulento, ele conseguiu, ele venceu. Mas eu quero falar uma coisa muito importante com vocês agora. Sabe o que os estudos comprovam? Que é a maior causa de pobreza na sociedade? A ausência do pai. Exatamente isso. Normalmente a gente sempre tenta criar uma série de argumentos que justifiquem o porquê o jovem rapaz se mantém na pobreza. Mas os estudos são muito claros sobre isso. É a ausência do pai. Por quê? É o pai que vai criar em você o seu senso de valor, o seu senso de merecimento e o seu caráter. O pai estabelece o caráter dos filhos, não é a mãe. E quando seu pai não está presente para isso, você cresce sem saber qual é o seu valor. Como consequência disso, você acaba buscando os piores empregos, você acaba não se qualificando devidamente, você acaba aceitando as piores coisas possíveis, você acaba não tendo um senso de determinação e persistência. É o pai que te fornece isso. Quando nós não fomos criados pelo nosso pai, e a gente precisa entender uma coisa, muitos jovens falam assim, não, Felipe, o meu pai, ele foi maravilhoso, ele era separado da minha mãe, mas ele sempre me deu tudo, me orientou. Não é a mesma coisa, a gente precisa parar de se enganar.
Não importa que seu pai tenha conversado com você, pagado sua faculdade, só o simples fato de ele não ter estado na sua casa no decorrer da sua juventude, isso já faz com que você não tenha absorvido dele tudo aquilo que deveria ter sido absorvido. E isso vai ter consequências na sua vida, quer você queira ou não. Vai acontecer. Então, a ausência do pai vai te levar sempre às piores coisas, até mesmo os piores relacionamentos. Você vai ficar trocando de emprego. Estatisticamente, o jovem que cresceu sem um pai não fica muito tempo no mesmo emprego, ele fica pulando de emprego para emprego, porque ele não consegue ter a autodeterminação de se forçar a fazer uma coisa do início ao fim. Ele fica totalmente perdido no decorrer da sua vida. Uma das outras coisas que o pai também fornece ao filho é um senso de propósito. E na ausência do pai, o que a sociedade vai te falar? O que a sua mãe vai te falar? Não, filho, você tem que buscar aquilo que você ama fazer. Quando você entender, a sua mãe provavelmente disse para você, quando você entender aquilo que você ama, você vai encontrar felicidade no trabalho. Isso é uma grande mentira. Frequentemente, o propósito da vida de um homem não vai estar naquilo que ele ama, vai estar naquilo que ele odeia. Por que eu estou dizendo isso? Um homem que odeia, por exemplo, o crime, pode se transformar num excelente policial. Um homem que odeia injustiça descobre que o propósito da vida dele é ser um advogado, um promotor de justiça. Um homem que odeia a ignorância se torna um excelente professor. A gente precisa acabar com esse pensamento social que nós temos, que só valoriza as coisas agradáveis e boas. Muitas vezes as coisas ruins são aquilo que vai determinar o seu propósito. E ao realizar o combate ao ruim, é que você vai encontrar a felicidade plena na sua vida. Uma outra coisa muito importante que Nietzsche conseguiu nos trazer é o seguinte: frequentemente o jovem se sente perdido porque ele tenta se entender baseado em todos os pontos que as pessoas falam que são os pontos fortes dele. Então as pessoas te elogiam por determinadas qualidades e você tenta encaixar essas qualidades que os outros elogiam naquilo que você vai desenvolver pro resto da sua vida numa profissão. Quando isso não é verdade. Nietzsche fala, em Assim Falou Zaratustra, se eu não me engano, ele fala o seguinte: o momento mais importante da vida de um jovem é quando ele tem a capacidade de renomear como bem aquilo que todos falavam que era o seu mal. Isso é maravilhoso pelo seguinte: você vai entender agora no exemplo. Vamos dizer que você seja um jovem introspectivo. Você seja um cara, como no caso do Felca, que não gosta de ficar tendo tantas amizades. Você não gosta de ir pra night ou pra balada, como fala em São Paulo. Eu sou carioca, eu falo night. Você é um cara que não gosta de sair, você não gosta de pegação. Você gosta de passar o seu tempo lendo. Você lê bastante, você joga jogos de computador, você vê filmes, todo circundando um mesmo universo de imaginação. E todos falam com você: fulano, você tem que sair mais. Fulano, você tem que sair desse quarto, está enfornado desse quarto. Isso aí não vai te levar a nada. Todas as pessoas passam a vida te criticando por aquilo que você gosta de fazer. Você cresce achando que aquilo é o seu mal, é o seu defeito. Só que em um determinado momento você percebe na sua vida que foram os tempos de leitura, de experiências de jogos, assistindo filmes que te proporcionaram o imaginário correto e você se torna um dos maiores escritores da sua geração. Você pegou aquilo que todos falavam que era o seu mal e renomeou como bem. E agora você pode fazer como Felca. Você olha e fala: todo mundo me criticava por aquilo, mas foi aquilo que me proporcionou desenvolver essa habilidade que ninguém valorizava. E agora eu vivo bem assim. A verdade é que a maioria das pessoas não vão te entender. E elas vão te julgar por pressupostos que elas querem submeter você. E você, muitas vezes, por não ter tido um pai para te ensinar a ter o senso de propósito ou de valor, você vai acabar indo nas experiências dessas pessoas e você vai se dar mal, você vai ter a vida simplesmente destruída. Porque elas são incapazes de se responsabilizar por você. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Se alguém chega para você e fala assim: fulano, faz isso. E você fala: ah é? Vou fazer. E você fizer e der errado, você vai chegar para essa pessoa e falar: poxa, olha, eu fiz o que você mandou e deu tudo errado. Estou com uma dívida, perdi alguma coisa. E agora? A pessoa vai falar: sinto muito,
Te vira aí. Por isso é importante que você saiba aquilo que você quer fazer para a sua vida, de forma que você não fique sendo levado por qualquer vento de doutrina que apareça na sua vida. Você tem que ser firme em tomar as decisões e se manter naquele propósito que você sabe até o final. Porque é isso que vai conferir a energia necessária para você levantar da cama todos os dias. Claro que nós devemos ouvir bons conselhos. Nós precisamos de pessoas sábias na nossa vida que possam exercer o papel de mentor que nos oriente corretamente. Mas não são qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer um que pode fazer isso para você. Principalmente por uma verdade aqui. A maioria das pessoas bem-sucedidas está conspirando para que você não chegue lá. Algumas vezes, eu vou contar uma história minha, tá? Eu fui durante muitos anos servente de pedreiro. Apesar do meu pai, já contei isso, meu pai era cientista, eu precisei expulsar meu pai da residência que nós tínhamos porque ele era extremamente violento com a minha mãe. E eu fui trabalhar como servente de pedreiro jovem, larguei a escola para cuidar da minha mãe. Eu precisava entrar dinheiro de casa, só tinha eu. E eu nunca vou esquecer o seguinte, a minha tia, ela dava faxina, né? Ela limpava a casa de um determinado senhor em Vila da Penha, lá no Rio de Janeiro. É Vila da Penha, se não me engano. E um dia esse senhor, pessoa de um serviço, uma obra, me chamou. Falei, não, você é fulana, você não tem um sobrinho que trabalha com servente de pedreiro? Chama ele aqui, que ela vai fazer uma... Fui lá. Fui fazer um serviço bem tranquilo, eu estava fazendo, e eu fiquei escutando esse cara, o dono da casa, conversando com um amigo dele, sobre o futuro que esperava para o filho dele. Ele ia pagar a faculdade de odontologia para o filho. E que sempre foi o meu sonho fazer. O meu sonho era fazer odonto. Meu pai era dentista, meu irmão também. Eu queria fazer odonto. E eu fiquei ouvindo aquela conversa, o jeito que ele falava, das expectativas que ele tinha com o filho. E eu fiquei tão maravilhado com aquilo que eu me meti na conversa do cara com o outro. Eu falei, fulano, seu fulano, eu também quero um dia fazer odontologia. Um dia eu quero estudar e ser dentista também. Eu queria sentir alguém me incentivando como aquele homem incentivava o filho. Eu queria isso para mim. E o que o cara falou para mim me marcou e eu nunca esqueci. Ele falou o seguinte, Felipe, entenda, nem todo mundo nasceu para essas coisas grandes. Algumas pessoas nasceram para servir. Você, Felipe, nasceu para servir. Você não está feliz trabalhando aqui? Eu estava debaixo do sol, era perto da hora do almoço, eu não ia ter almoço. Eu estava ganhando muito pouco. E ele tentando me convencer que o melhor para a minha vida era aquele trabalho subserviente. Isso é uma coisa que vai acontecer frequentemente, que você vai se deparar com as pessoas. As pessoas que chegam lá, elas te dão conselhos que elas não dão para os filhos dela. Por exemplo, a coisa mais fácil, cara, que as pessoas vão chegar na sua vida é falar o seguinte, não, fulano, aproveita a vida é muito curta, cara. A vida é muito curta, sabe? Você não tem que ficar habitolado, alienado com essa busca desesperada por sonhos e por coisas. Entretanto, o que ela fala para o filho dela, ou assume para a própria vida ela trabalha de sol a sol, ela luta constantemente, ela sabe do poder de fazer de tudo para alcançar os sonhos. Ela ensina sobre responsabilidade, sobre abrir mão temporariamente dos prazeres para alcançar os sonhos. As pessoas contam coisas para você com o intuito de não buscar o seu bem, mas tirar você do páreo, tirar você da concorrência, para que ela possa se projetar na sua frente ou projetar o filho dela. A gente precisa ter essa maturidade de entender isso. Então são poucas pessoas que realmente querem o seu bem e vão te dar um conselho bom, te indicar um caminho correto. Eu vou te dar um conselho muito bom, cara, eu quero que você preste atenção, você pode ter o corpo que você sempre quis, sabe como? Usando a Growth como a nossa patrocinadora, a nossa parceira aqui. Então, compre os produtos Growth usando o nosso cupom FURIA. Você vai ter um desconto incrível, você vai se tornar o homem que você sempre quis ser, você vai estar investindo no seu desenvolvimento e você vai estar ajudando o canal a prosperar e se manter nas mais variadas mídias sociais que estamos presentes. Então, a Growth é nossa parceira. Compre o que você quiser no site deles, suplementação alimentar, produtos de academia, vestuário, equipamentos que ajudem nos treinos,
com o nosso cupom FURIA para ter um desconto. E a partir disso você vai estar nos ajudando a nos manter aqui. Golf é a nossa parceira. Compre lá, vai estar aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Compre com o cupom FURIA. Então, cara, é normal se sentir perdido na juventude. Eu me senti, todos os homens se sentiram. É importante que você entenda que a sensação de estar perdido ou de não estar conseguindo encontrar uma razão, um propósito para a vida é comum a todos os homens. Você não está passando por algo absurdo que só você está enfrentando porque você seja de alguma forma um fracassado ou um perdedor. Não é isso. Todos os homens passam. Todos os homens enfrentam esse vazio de saber, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Todos os homens passam. Isso ajuda você a acalmar o coração. Porque você sabe, pô, não é um defeito inerente que eu tenho. Uma coisa interessante, por exemplo, sabe por que a maioria dos homens sofre por términos de relacionamento? Porque eles não têm uma vida profissional bem estabelecida. Quando o homem não tem uma vida e um propósito a seguir, ele faz das relações amorosas o propósito da vida dele. E ao fazer isso, ele baseia o seu senso de valor na relação exclusivamente. Se a relação está bem, ele fica feliz. Se a relação está mal, isso acaba com ele. Então, quando ele acaba o relacionamento, ele sente que a parte mais importante dele foi retirada. E ele sofre demais, sofre demasiadamente. Um homem que está muito bem estabelecido, um homem que está feliz com ele mesmo, satisfeito com as conquistas que ele está empregando, ainda que sejam poucas, quando acaba o relacionamento, acabou. O próximo vai vir e o próximo vai ser melhor. O seu sofrimento, eu quero que você entenda isso hoje, o seu sofrimento na vida amorosa, pelos términos, é unicamente porque a sua vida profissional não está bem definida. Você não sabe o que fazer. Quando você vai amadurecendo, você vai percebendo isso. As coisas, toda essa proporção emocional que toma conta de você agora, ela tende a simplesmente desaparecer no decorrer dos anos. Porque você vai alcançando degraus mais importantes, você vai conseguindo ter a estima por você, você vai se olhar e falar, pô, eu sou bom. Eu sou tão bom nisso que ninguém mais é capaz de fazer como eu. Isso gera várias coisas de boas. Por exemplo, sabe um dos motivos que levam os homens a se sentirem sozinhos e abandonados? Porque eles não conseguem gerar valor na vida. É triste, mas é verdade. Quando você é um cara importante, quando você agrega valor pela sua mera presença, pela sua amizade, as pessoas te tratam assim, ó, com todo cuidado, toda pompa. Por quê? Elas têm medo de te perder. Elas nunca vão te desagradar, elas vão concordar em tudo. Lembra do Silvio Santos? O Silvio Santos, cara, ele falava absurdos. Deus o tenha. Falava absurdos na televisão. E ninguém reclamava com ele. Sabe por quê? Porque ele é o Silvio Santos, é o dono da emissora. Ele pode te humilhar publicamente em frente às câmeras e você ia rir. É isso, Silvio. O Silvio é tão engraçado. Mas se sou eu tentar falar alguma coisa que ele falava, me processam, tentam me destruir. Mas como ele é o Silvio Santos, todo mundo aceita o que ele fala. Quando você alcançar uma posição de destaque na sua vida, as pessoas você vai perceber que as pessoas vão começar a relevar tudo, qualquer erro que você tenha. Qualquer coisa que você está chateado, deu uma patada em alguém, as pessoas vão olhar, poxa, o fulano não está bem hoje, o que eu posso fazer para deixar ele melhor? Ele merece. Porque você tem valor, você gera valor. As pessoas têm medo de te perder e sabem que se elas pisarem na bola, você vai embora e não volta mais, porque você não é dependente delas. Ao contrário, ela é dependente de você. Os estudos comprovam isso. Todo homem quer poder, porque o poder gera para o homem relacionamentos. Não digo relacionamentos amorosos apenas, mas todos os tipos de relacionamentos. O poder, a posição de prestígio gera para o homem a sensação de ser querido e compreendido que lhe falta a vida toda. Você acha que o Felca de hoje é tratado como o Felca de antes pelas pessoas?
O homem que tem, por exemplo, o cara de baixa posição introspectivo é dado um cara estranho, cara problemático. Mas o homem de alta posição introspectiva, as pessoas falam, nossa, aquele cara ó, centrado, é bom no que faz. Tá tão preocupado com as coisas dele que não dá moral pra ninguém. Aí as pessoas começam a disputar pela sua atenção. O segredo pra vida é isso. É você aprender essas regras sociais que não são nos ensinadas normalmente. Uma vez entendendo as regras do jogo, você joga adequadamente e prospera onde os outros estão falhando. Você pode muito bem chegar e falar assim, Felipe, eu não quero participar desse jogo. É justo, você tem esse direito. Só que você vai sofrer as consequências e você vai ser atropelado pelas pessoas que jogam adequadamente. E elas vão conspirar para tomar tudo de você. E mais uma vez, quando nós não temos o nosso pai para nos ensinar isso, eu não tive meu pai para me ensinar isso, eu fiquei muito perdido durante muitos anos. Né? Sou grato a Deus que encontrei boas pessoas que me deram dicas que foram formando esse entendimento no decorrer do tempo também. Mas quando a gente não tem, a gente perde a vontade de vencer. O estado natural do homem é a apatia. Quando você não espera nada, quando a sociedade não espera nada de você, você corresponde a isso não fazendo nada por você mesmo. E você se entrega em coisas que simplesmente vão te dar um prazer momentâneo. Só que você não nasceu para isso. Nós somos homens. Eu vou ser muito sincero, nem todos vão conseguir vencer. Nem todos. Mas se você lutar, você vai chegar em algum lugar. Você talvez não chegue lá onde você queria, mas você vai progredir. Você vai se tornar melhor de quem você é hoje, no futuro. Outra coisa importante, nunca se compare com os outros. Eu acho que é muito injusto você olhar para outras pessoas, ou então ser comparado com outras pessoas na esperança de verificar o seu valor. Cada um tem uma história. Eu tenho amigos que chegaram muito mais longe do que eu. A história deles foi totalmente diferente. Olhar para eles para tentar entender o meu valor vai só me rebaixar. Eu tenho que olhar para quem eu era no meu passado. Um menino abandonado pelo pai, servente de pedreiro, que vivendo numa casa horrível, com uma mãe com problemas de saúde. Eu estou muito melhor. Tenho minha casa, minha família, minha empresa. Isso só foi possível porque eu lutei. Se eu não tivesse lutado, eu não teria nada disso. Se compare não com os outros, se compare com quem você era no seu passado. O grande problema é que as nossas mães, as mulheres, elas não sabem lidar muito bem com algumas questões de ensino aos filhos. Por exemplo, as mulheres, elas não lidam muito bem com a autoridade, elas não sabem como motivar as pessoas. Então, o que uma mãe faz normalmente para tentar motivar o filho a fazer algo da vida? Ela fala assim, fulano, sabia que fulano, o ciclaninho, o seu primo, o seu alguma coisa, seu vizinho, seu amigo, já está fazendo tal coisa e você ainda não tem nada? Na mente feminina, fazer essa comparação te rebaixando seria aquilo que iria te motivar a querer mais. Mas não funciona assim. Quando você fala isso para o jovem, você tira o senso de vontade de vencer. E ele simplesmente abandona a vida. Muitos jovens hoje abandonaram seus sonhos e tudo aquilo que eles poderiam ser porque eles sofreram esses ataques constantes sobre a sua moral e dignidade por parte da mãe. Por isso é importante esquecer na vida adulta grande parte daquilo que a sua mãe te disse. Só assim você consegue prosperar. Não se compare com os outros. E se você olha para frente, você muitas vezes vai sentir o seu caminho perdido. Você só consegue encontrar significado quando você olha para trás. Quando eu olho para trás na minha vida, eu vejo os pontos se encaixando corretamente para me trazer até o momento presente. Tudo conspirou para esse momento que eu vivo como eu quero. Só que naquele momento, se eu olhasse para o futuro, eu não conseguia ver. Então é isso que eu quero também falar para vocês. Entenda, você vai conseguir chegar aonde você quer, ou bem perto disso, só que, ainda que você não esteja conseguindo ver agora,
com o tempo você vai perceber tudo te levando ao caminho correto. Ou talvez você encontre um outro caminho que não era aquele que você queria, mas igualmente te dê uma felicidade muito maior. O que eu faço hoje para viver não é cirurgião dentista. Não me formei. Mas eu sou muito mais feliz agora do que eu poderia ser em qualquer outra profissão da minha vida. E isso só foi possível quando eu abracei o que a vida estava me dando. Se a vida só te dá limões, faça uma limonada. Aprenda a amar as coisas que você tem, as oportunidades que apareceram. E agarre as oportunidades. Nunca as deixe passar, porque elas não voltam. Se você está no deserto e passa um cavalo, você está no deserto, você está indo para lá. E passa um cavalo indo na direção contrária que você queria. Mas nesse cavalo, ele está com a sela, está cheio de comida e cheio de água. O que você tem que fazer é se jogar nesse cavalo, montar nele e ir para o caminho que ele está indo, ainda que não seja o caminho que você queria. Porque não vai passar outro. E se você está no deserto sem comida e sem água, você vai perder a sua vida no deserto. Agarre as oportunidades. Não deixe passar. Eu tenho visto muito aqui o produtor de conteúdo falando assim, seja minimalista, queira muito pouco, você com esse tantinho aqui você consegue se aposentar e ter tudo. Esse é o conselho que ele dá pra você. Vai ver a vida do cara. É o cara que abriu mão de tanta coisa, é o cara que lutou desesperadamente para chegar onde ele queria, é o cara que se sacrificou, é o cara que fez de tudo para alcançar os sonhos. Mas ele te ensina algo totalmente diferente. Por quê? Para que ele sempre possa se ver acima de você. Não acredite nesses produtores de conteúdo. Eles só estão conspirando para o seu fracasso. Então, esse vídeo ficou bem longo, mas era importante falar tudo isso. Torne-se membros do canal, meus vídeos são, em sua maioria, monetizados. A partir do nível 2 você vai ter acesso a um grupo secreto do Telegram com mais de 10 mil pessoas, com conteúdo exclusivo diário, e todos os artigos e livros que eu cito aqui estão disponíveis lá como fonte em textos diários. A partir do nível 3 você vai ter acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. Nós temos mais de 150 aulas, mais de 150 e-books voltados para o seu desenvolvimento pessoal. E eu vou te ensinar coisas que muitas vezes você não teve um pai para te ensinar, mas que são essenciais para o desenvolvimento da sua vida. Tá bom? Aguardo vocês. Tamo junto.